Graça e paz, amados irmãos, aqui quem vos fala é A.F. Barros, mais uma vez. Estamos aqui com o Evangelho do Reino e a resposta para a pergunta de hoje, vamos responder a pergunta da irmã Clevânia da cidade de Quixadá, onde ela perguntou o que é realmente o significado da ceia do Senhor, né? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o termo correto não é Santa Ceia, porque não tem esse termo na Bíblia. O termo correto é ceia do Senhor. Essa coisa de Santa Ceia é invenção de homens, é ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor ela é um jantar espiritual. Hoje em dia as pessoas têm como algo físico e dizem até que para poder ter parte com Jesus Cristo você tem que comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de vinho, né? Uma pitada de vinho. Eu até gaguejo de falar porque, sei lá, é uma coisa assim, coisa da mente de homens, né? Bem, amados irmãos, e por ser um jantar espiritual, como é que eu posso entender que verdadeiramente é um jantar espiritual? Em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir esta porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Na tradução mais próxima do original e no espanhol, está dizendo, estou aqui fora de sua casa na porta, batendo, e se alguém abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo, né? Olha, a casa somos nós, isso todo mundo sabe, até pessoas que mal estudam Bíblia sabem que a casa somos nós, como está escrito em 1 Coríntios 3:16, 6:19, fala sobre o templo de Deus. Existe uma ceia que o Senhor Jesus quer ceiar com você. Fala sobre uma casa, que é o nosso corpo. No grego, o termo é eu entrarei nele e cearei com ele, no original, no grego. Este não é pão literal ou vinho literal. O principal aqui desta ceia é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ter uma ceia é aceitar suas palavras, porque a comida que o Senhor Jesus Cristo nos dá não é algo literal, como outras pessoas pensam, como muitas pessoas pensam. Vamos aqui analisar o que está escrito em João. Vamos analisar aqui o que está escrito em João, que é no capítulo 4, no versículo 31, né? Isso aqui é muito interessante. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo para ele comer? Que os discípulos não entenderam. Jesus lhe disse, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então está falando de comida espiritual. A comida do Senhor Jesus é fazer a vontade do Deus Pai. Santa Ceia não é um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho. O que Paulo recebeu foi a excelência do ensinamento de Cristo. Foi isso que Paulo recebeu. A ceia do Senhor, como pode ser Santa Ceia? Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas dizem que é Santa Ceia, mas tem dinheiro pelo meio. Tem que ter dinheiro pelo meio, então não é Santa Ceia. A ceia do Senhor é algo preparado pelo Senhor. Não precisa pedir oferta, pedir dízimo, pedir qualquer coisa, porque é a ceia do Senhor. Essa é a ceia do Senhor. Por isso, os coríntios não entendiam o que significava a ceia do Senhor. Eles se ajuntavam para ceiar materialmente e não espiritualmente, como está aqui no capítulo 11, no versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, entendeu? Não era para comer. Eles não iam comer a ceia do Senhor.
Por quê? Verso 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Então a ceia era deles, não era a ceia do Senhor. Era um costume que eles estavam querendo estabelecer, porque não haviam entendido ainda as palavras espirituais que Jesus havia dado a Paulo. Era a própria ceia deles. Eles inventaram a sua própria ceia, eles criaram a sua própria ceia. Verso 22. Não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhai os que não têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Eles levavam a comida para o templo físico, comiam e muitas pessoas ficavam sem comer. E isso era triste para Paulo, porque alguns tinham e outros não tinham. Então Paulo dizia, vão comer a ceia de vocês em casa. Então isso aqui não está falando sobre a ceia do Senhor. Isso aqui está falando sobre ceia criada por homens, desenvolvidos por homem. Quando ele diz, não tendes casa para comer, come em sua casa, porque na igreja a comida é preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não deve ser feito por você. Mas se você preparar ceia, é chamado na Bíblia de sua própria ceia, e não ceia, a ceia do Senhor, a ceia verdadeira. Mas se você quiser fazer para representar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo uma vez por ano, para comemorar a morte do Senhor Jesus Cristo, então você pode fazer, como está aqui no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então eles até começaram a fazer repetitivamente, achando que estava fazendo a coisa certa, mas na realidade não era a ceia do Senhor, não era isso, não significava isso. O pão e o cálice na ceia do Senhor, naquela ceia, foi pão material, mas para nós ensinamentos espirituais, para nós é ensinamentos espirituais. E nós temos que entender isso, como está em João 3,12. Sobre o pão e o cálice na ceia, sobre o pão e o cálice na ceia. Naquela ceia foi pão literal, na ceia com os apóstolos, mas foi nos ensinado coisas espirituais, como está em João 3,12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então ele estava falando de coisas celestiais. Quando ele fala de coisas terrestres, ele também quer nos ensinar coisas espirituais. Então, com os apóstolos, foi uma ceia material. Quando falou do cálice, também havia um cálice material naquela ceia. Mas o que ele está ensinando é algo espiritual. E para provar essas coisas, nós vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo recebeu algo de Cristo e estava entregando aos coríntios. E o que seria uma dessas coisas? Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo de número 23. Porque eu recebi o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu entrego a você o que também eu recebi do Senhor. Agora, o apóstolo Paulo recebeu algum pão do Senhor Jesus?
Ele recebeu algum pão? Pão literal? Claro que não, porque ele não estava presente lá na ceia do Senhor. Quem estava lá na ceia? Somente os 12 originais apóstolos. Pois ele se tornou apóstolo depois da assunção de Cristo. Em 1 Coríntios 15:3, vai falar sobre uma coisa muito interessante. Aqui em 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O que eram essas coisas? Então ele não estava falando de pão literal ou de cálice literal, mas ele estava falando do ensinamento que recebeu. Por isso que o pão significa o alimento que dá a vida. O cálice e o vinho, que significa também vida. É os ensinamentos que ele recebeu do Senhor Jesus. Era passado o que ele, Paulo, apóstolo, havia aprendido em significado espiritual. É isso que representa verdadeiramente e significa a ceia do Senhor. Não pão material e não cálice material. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus, A.F. Barros, e obrigado por mais uma resposta. A irmã Clevânia, que Deus te abençoe. Está aí a resposta à sua pergunta.